Este programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. Sim. Opa, aqui comigo, sempre de olho no lance, aqui quem vos fala, Renato Sobrinho. Hoje, mais uma vez, em missão especial, conduzir esse seleto e refinado programa na ausência do comandante dele. Porque onde estará Danilo Dias? Certamente no laboro. Ontem foi dia do trabalho, mas ele não para de trabalhar. Esse Danilo tá assim, ó, saltitante. E eu tô aqui com a função, né, difícil, né, de tentar substituí-lo. A característica do homem, tem dançadinho, tem tudo. Eu não dou conta, mas enfim, eu quero só dizer para você que nós preparamos um conteúdo muito importante, essa equipe maravilhosa, para deixar você bem informado, com notícias, informações e também opinião de credibilidade, sempre aqui no nosso sistema Fonte de Comunicação, aqui na nossa Fonte TV. E é claro, eu já vou convidar você para participar conosco, acompanhar o programa, porque estamos ao vivo no nosso site, não é? Aí para mim, meu caro Felipe. Isso, o site está no ar, ó. www.placaresportivo.tv.br. Porque além de sinal aberto, canal 5.1, no canal 15.1 no Distrito Federal e no canal 584 em qualquer lugar do Brasil, via Sky, você poderá acompanhar também aqui no nosso site. Mais tarde, depois que terminar o programa, nós temos os recortes que sobem para o canal do YouTube. Então se inscreva lá no canal do YouTube também, para que você possa acompanhar. Aliás, no Instagram também, né? @placaresportivo, é isso? Tá aí, ó, @placaresportivo no Instagram. E a gente tá, claro, feliz nessa sexta-feira, programa ao vivo, 6 horas e 31 minutos. Vamos trazer um resumo na escalada aí, você já viu, tantos assuntos serão debatidos, claro que nós vamos colocar tudo isso para você. E nós vamos receber também hoje uma dupla de convidados que está sempre dando o que falar nas redes sociais. São personalidades, né? São pessoas que estão muito bem informadas acerca do futebol e a gente vai colocar aqui para você um aspecto importante. Do meu lado esquerdo, ela está aqui representando o seu time de coração. Ela veio a rigor. Como sempre, ela foi na pia batismal colocada e chamada de Mara Almeida. Porém, nas redes sociais, ela virou Mara Vila. Boa noite, né, Mara? Já virou a noite 6h32. Boa noite, seja bem-vinda aqui, Mara Vila. Como é bom tê-la novamente aqui no nosso Placar Esportivo. Obrigada, Renato. É uma honra para mim participar do programa. E vamos ver o que vai dar, né, nos comentários hoje. Tá, eu tenho certeza que você vai falar alguma coisa do Vila Nova. Eu tenho certeza. Vila não torço por Vila. Ei, Mara, tá aqui a pouco eu vou perguntar pra ela o que ela sentiu ontem e a expectativa que ela tem pro próximo, porque torcedor Vila Novense, é claro que a Mara tá aqui, ela não desistiu, ela tá aqui fardada com, né, manto colorado, bandeira, boné, tá bem preparada para ir para um jogo, como se fosse, porque ela ainda acredita, e eu quero saber se você, torcedor Vila Novense, ainda acredita. Dia 22 tem o jogo da volta, estádio Serra Dourada, todos os caminhos levam ao Serra Dourada, então você, torcedor Vila Novense, se prepare para estar presente lá. Do outro lado, do meu lado direito, ele que também, rapaz, eu sigo ele nas redes sociais, e o homem faz tudo rapidinho, e com qualidade, é da nova geração. Ele traz aqui uma página muito bem comentada e é com alegria que eu recebo mais uma vez, que tem uma honra de dividir com ele esse projeto aqui, o Henrique Futebol 1 Minuto. É isso? Boa noite, Henrique. Isso. Boa noite, Renato. Boa noite, Maravilha. Boa noite. Uma honra participar do programa mais uma vez. Estamos aí para comentar muito sobre futebol, outros esportes também, né? E principalmente futebol goiano. Em 59 segundos dá ou não? Vamos ver se a gente consegue colocar dentro, porque senão... Tá certo. Então, a gente passa um pouquinho. Não tem problema não, Henrique. Lá na sua parte a gente respeita e sabe que é assim, mas é legal. É 1 minuto para você fazer realmente toda a explanação. Bom, a gente vai falar de futebol, de outros esportes, mas é claro que nós vamos também falar de bola laranja no cesto. E é claro que a Bruna Medeiros traz todo um resumo do que aconteceu da noite, ó, da NBA. Põe na tela. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, cheguei para trazer um resumo dos 2 jogos de playoffs que tivemos ontem na NBA e também voltar um pouquinho para a desclassificação, né, para a eliminação do Lakers contra o Minnesota Timberwolves para vocês. Tá aí, rapaz, que coisa. O playoff tá pegando fogo, hein? A Bruna trazendo tudo com muita categoria. Obrigado, Bruna, mais uma vez. Ó, na Conferência Oeste, né? Tá lá o OKC e ó, gente, empatou agora o Clippers e o Nuggets 3-3. Vai ser jogaço. Enquanto isso, né, no outro chaveamento,
nós já temos o Timberwolves e a questão é, agora sim, hein? Rapaz, o Houston Rockets e o Gold State, 3-2, equilibradíssima essa disputa. Do lado de cá, nós temos já definido o Cavaliers contra o Portland, né? E nós, do outro lado, teremos o Bucks, né? O Knicks, aliás, o New York Knicks contra o Boston Celtics. Então, 4-1, situação já definida. A gente tá vendo aí esses confrontos. E é claro, tem rodada hoje, não tem? Vamos trazer os jogos aí. Então, nós temos o sexto. O Golden State contra o Houston Rockets, o Nuggets contra os Clippers, 3-3, hein? Que série! E aí, claro, para definir tudo no domingo e na segunda-feira nós traremos o resumo de tudo que aconteceu aí nesta fase de playoffs da Liga Norte-Americana, a NBA. Então é o seguinte, você já viu o basquete, a NBA em destaque, eu vou fazer um pequeno intervalo, 2 minutos e 40. Pode anotar aí no seu intervalo e voltamos com mais assuntos, Copa do Brasil, futebol, outros esportes, tudo isso já em 2 minutos e 40. Estamos de volta aqui na apresentação do nosso Placar Esportivo, edição de sexta-feira, 2 de maio de 2025. Olha, o futebol mineiro está naquela situação de mudança. Você já imaginou o que é sair de um time e ir para o outro? Tô falando desse jogador aí, ó. O Dudu, que por acaso é goiano, né? Que o nosso Dudu, goianiense, ele chegou a esse momento de festa da chegada dele no Cruzeiro. Pois hoje à tarde, ele assinou a sua rescisão. Inclusive, nem foi relacionado para o jogo contra o Vila Nova na Copa do Brasil. Ele está se desligando do Cruzeiro. Mas sabe onde ele está indo? Você imagina onde? Você, telespectador? Provavelmente para o Galo Mineiro, o rival ali de BH. Imagina que loucura, hein? Sai de um clube, vai para outro. Isso aconteceu muito lá, isso acontece muito em Minas. Mas, é claro, eu vou perguntar para os meus convidados aqui o que eles acham disso. Mara, primeiro, você imaginou um jogador sair do Goiás e vir para o Vila Nova? Você receberia ele bem lá? Teria que receber, né? Lógico que no fundo, no coração, a gente fica meio assim, porque Vila e Goiás é uma rixa muito grande, né, Renato? Assim como o Belo Horizonte tem sim, Cruzeiro e Atlético. Só qual é o diferencial aí? É porque, na verdade, ele não fez nada com a camisa do Cruzeiro, né? Não tem identidade ainda, não é isso? É verdade. Talvez seja esse o ponto, né? De repente pode ir pro Atlético, né, Henrique? E de repente fazer a diferença. Você ainda aposta no futebol do nosso glorioso Dudu, Henrique? Complicado apostar, principalmente porque ele passou por uma lesão no joelho, né? Jogador, quando passa por esse tipo de lesão, ele tem que mudar todo o estilo de jogo dele. Agora, o Dudu ganhou dinheiro fácil, hein? Foi, né? Dinheiro fácil, 2 milhões por mês, vai receber uma rescisão aí de 15 milhões. Então, assim, um cara que não chegou a jogar, acho que uma partida inteira. Eu acho que jogou uma partida inteira, mas não jogou o que estava sendo esperado por ele no Cruzeiro, né? E aí, ganhou esse dinheiro todo. De graça. Tá indo. Eu vou mostrar os dados aqui, a produção me falou. Mara, Henrique, olha só. O Dudu com a camisa do Cruzeiro. Foram 17 jogos, tá? Só que 11 deles como titular. Fez apenas 2 gols, 10 finalizações, né? 5 dentro do gol só. 16 passes decisivos, 33% no acerto nos cruzamentos, 76 duelos ganhos, 35 dribles certos, 34 faltas sofridas, 2 pênaltis sofridos, uma nota média de desempenho de 7,02. Eu quero saber só como é que a nossa produção arruma esses dados. Que povo bom de serviço, né, gente? Que aí não tem só pós-score que dá conta desse povo, não. Nós estamos muito melhor que esse povo. Maria, aí, você faria um investimento nesse Dudu, por exemplo? Se você pudesse, se tivesse dinheiro, você traria ele para o seu clube, para o Vila Nova? Não. Não? Não. Com esses dados aí, não. Você acha que tá pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Para um salário grande. Sim, claro. Quase 2 milhões de tarará, né? É uma loucura, não? Não. Eu realmente não... eu não sei o que o Atlético viu nele, né? Pelo desempenho dele no Cruzeiro, como que... Só se ele... Ele tá contratando o Dudu do Palmeiras ainda. Tá querendo aquele Dudu que se destacou, que foi um jogador referencial. Mas jogador, Renato, ele é assim... Ele tá num time, não joga nada, vai pro outra história, a gente não entende. Isso é verdade. Né? Tem isso também, né? Então é complicado. E você, Henrique? O que você disse? Você disse que tem que mudar o jeito de jogar porque passou por uma contusão séria. É verdade. Mas é um investimento muito alto que o atleta está fazendo, é de risco, muito alto. Se você for parar para pensar, ele recebeu nada mais de 30 milhões de reais no Cruzeiro. Junto com a sua rescisão, salários do mês, para fazer 2 gols. Então, cada gol custou 15 milhões de reais. Meu pai, a conta que ele tem que fazer. Um homem de 15 milhões de reais por gol. Esse é o Dudu. Renato, você quer saber uma coisa? Fala. Sabe o Lamine Yamal? Sim. Ele recebe 2 vezes menos que isso.
E ele é simplesmente o Lamine Yamal e está simplesmente no Barcelona. Tá? É uma comparação que dá para você passar. Decidindo jogos. E sendo decisivo, é diferente, né? Eita, nós, é isso aí. Vai vendo, o futebol tem essas coisas, é por isso que a gente não entende, às vezes, porque tem tanto clube quebrado. Mas vamos falar em quebrado, eu vou falar do primeiro tempo de um jogo da Copa do Brasil que aconteceu ontem. Ai. E ó, as imagens estão aí, eu vou jogar primeiro a bomba para ela, que é a torcedora do Vila Nova, e ela vai me dizer, ô Mara, o que aconteceu com o time? Foi escalado errado? O time, você acha que a escalação foi errada com a entrada dos dois volantes, do Arilson e do João Vieira, uma vez que o Jean Mota está fora, lesionado, 6 semanas, e aí o meio-campo lá com essa forma, que foi o que mudou, né? O resto é o time que vinha jogando. Por que o Vila Nova não jogou no primeiro tempo contra o Cruzeiro? Mara, na sua opinião? Na minha opinião, o Vila, acho que faltou um pouco de vontade. Vontade? Eu acho. Tudo bem que o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Tá na Série A, tem ótimo... Esse Caio Jorge, esse é o nome do menino. Isso, nossa, ele arrebentou. Eu queria que o Vila tivesse um atacante assim. Eu Olha também lá. queria que o meu time tivesse um assim. Qual que é o seu? Meu time é o Santos Futebol Clube. Tá. Deles, mas esse já teve, era do Santos, inclusive, negociou, foi embora. Eu tenho um carinho pelo Santos. Então, mas e aí? Neymar. E o Vila? Não, no segundo gol, tinha 2 jogadores, não me lembro quais. Eu vou te falar, o João Vieira e o Todinho eles simplesmente perderam a bola e ficaram parados lá. Eu falei assim, E fizeram... E foi quando teve o segundo gol. Não sei se é o Todinho ou o Igor Henrique, esse aí, ó. Eu fiquei muito chateada. Falei, aliás, gente, primeiro, que isso? Tava no... Olha o Pago no saco, como é que ficou? Entendeu? Eu falei, vai ser gol. E foi. Então é arrancado o Caio Jorge. Pra você, Esse Caio é muito bom. É bom jogador. Mas e aí, falhou? O sistema falha coletivo, mas o pessoal abdicou de jogar. Olha lá pra você ver, ó. É complicado, né, Renato? Porque a gente pega, assim, um jogador igual o Caio Jorge, um jogador extremamente habilidoso. Você deixa ele no 1 contra 1, igual ele ficou com o Pagnussá, o Pagnussá fica vendido no jogo. Bacana essa aí, né? Olha lá. Volta pra mim depois, Felipinho, se tiver jeito, essa imagem, você parou, foi muito bacana. Você vê que tinha 4 jogadores do Vila, por que ninguém deu combate? Olha lá, ó, no lance. E ele já tinha feito um gol, né? Exatamente, já tava lá. Então... E é complicado, se você dorme ali com 2 atacantes, como Caio Jorge e Gabigol, o Gabigol pode não estar bem, mas uma noite ou outra ele vai ter aqueles lampejos dele ali, igual ontem, e vai dar um passe e encontrar o Caio Jorge ali de cara pro gol. O passe foi na medida pra ele, né? E aí, ó, esse chute aí. Cara, por que não fez isso durante todo o jogo? Olha a roubada de bola. O segundo tempo do Vila foi outro, né? Exatamente. Esse é o Diego Torres, chutou. Olha o Poveda. Faltou aquele... pontaria, né? Ele tinha que dar um chute assim pra bola, entendeu? Fazer uma curvinha e fazer o gol. Olha aí, olha a jogada. Você vê, ela pôs na corrida e, ó, os caras pararam. Num contra um não tem como. Não dá, aí não dá. E o Pago, ali, ó, ficou esperando. Dá o bote, né? Ele ficou sem saber. Sim. Com medo de ser cortado o Pago no saco. Ele quase fez o pênalti, mas ele desistiu. Ele quase fez. Ele fez assim... Então o Caio Jorge colocou na frente, nessa hora, olha lá. Olha lá, ele tirou o pé. Então, foi isso aí, 2-0, placar do jogo de ida, né? Caio Jorge fazendo o seu papel decisivo, sendo matador. E depois do jogo, depois da partida, é claro, o comandante, o treinador Rafael Lacerda, eu sempre confundo. O Rafael Lacerda teve essa fala que você vai ouvir agora. Vamos ver o que disse o treinador do Vila. 2-0 numa série de mata-mata, com certeza ele é reversível. Claro que a gente tem que lembrar que do outro lado tem um grande clube do Brasil, né? Mas assim, eu como técnico do Vila, comandante do processo dos atletas, tenho que dizer que sim. E a gente vai sim, na semana do Cruzeiro, a gente vai continuar trabalhando agora com foco total no brasileiro. A gente precisa, a partir de agora, já virar a chave e voltar para o brasileiro, que a gente tem 2 jogos importantes fora de casa. O primeiro contra o Atlético, e a gente quer pontuar fora de casa, porque a gente tem as nossas metas a serem batidas. O jogo de hoje foi o que eu falei, o primeiro tempo muito abaixo, fiquei incomodado, a nossa equipe não foi de longe o que é o Vila Nova, e poderia dizer que foi só em termos de jogar, mas não. A nossa equipe perdeu o duelo, a gente não está acostumado a perder duelo, a gente geralmente é um time que compete muito bem, a gente não conseguiu encaixar muito a marcação, mas assim, acontece, um adversário de muita qualidade do outro lado. Fico feliz pelo segundo tempo, que bom que vocês também analisaram isso e viram. Acho que também partiu dos atletas que entraram muito bem, a gente conseguiu ter mais velocidade. Felizmente o Todinho saiu porque ele sentiu, né? O Todinho estava fazendo uma boa partida, mas o Paiva e o Gabriel entraram bem, deram um ritmo maior para nossa equipe.
Não consigo dizer que esse é o Vila, mas já é mais próximo do que a gente está vendo aí nos últimos jogos. Um time que consegue ter o controle, que consegue ter a bola no campo adversário, que consegue finalizar. Tivemos oportunidades ali em chutes de fora da área, várias situações do Paiva ingressando também no terço final, finalização do Paiva na entrada da área. Então é isso que a gente espera. É isso que a gente espera, né, senhor Lacerda? Que o seu time jogue mais, porque o segundo tempo foi bom. O primeiro tempo, pífio, né? A sequência dos próximos confrontos do Vila Nova, para você, Henrique, para você, Mara, analisarem aí para mim. Eu vou perguntar quantos pontos cada o Vila vai fazer nessa sequência. São 5 jogos, certo. Eu quero a projeção de vocês. Enquanto isso, eu falo, vocês pensam aí. O Vila joga em São João del Rei na próxima terça-feira, às 21h30. Ótimo para quem trabalha em rádio como eu. Vai ser bom, vou chegar em casa no outro dia só. Terça-feira, não, vou chegar quarta. Atlético e Vila Nova lá em São João del Rei. Depois o Vila viaja novamente, vai até a cidade de Belém do Pará, onde enfrenta o Remo também, esse jogo, só que aí é às 7 horas na outra quarta-feira. Aí o Vila tem 2 jogos em casa, entre eles, joga sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B contra o Atlético Paranaense, e aí depois tem o jogo do Cruzeiro, tá certo? Copa do Brasil, e depois o Cuiabá fora de casa. Analisando, Henrique, somente os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. São 4 confrontos aí. O Vila joga contra o Atlético fora, o Remo fora, o Furacão em casa e o Cuiabá fora. O que você acha que o Vila vai conseguir fazer de pontos nesses jogos aí? Eu acho que o Vila consegue fazer 7 pontos. 7 pontos? Porque tem confrontos dificílimos ali, com certeza um desses confrontos aí vai acabar sendo uma derrota, infelizmente. Mas eu acredito que o Vila consegue pontuar ali contra o Atlético, contra o Remo. E aí ficar entre o jogo do Atlético Paranaense e o Cuiabá, que são adversários duríssimos. Tá certo. E pra você, Mara, você que declaradamente é torcedora do Vila, falou aqui que acredita no Tigrão. Fora o Cruzeiro, né, da Copa do Brasil, eu acredito em 9 pontos. 9 pontos? Sim. É de 12? Vai perder um e vai vencer os outros 3. Pode ser que, mesmo em casa contra o Atlético Paranaense, é complicado. Tá certo. É um time muito bom. Tá bom, isso aí. Eu sou bem otimista. É isso aí, Mara. Tem que acreditar sempre. É isso mesmo. E agora a gente vai fazer o seguinte, ontem você acompanhou então, nós mostramos aqui da derrota do Vila, 2 gols do Caio Jorge pelo Cruzeiro, né? Agora teve também rodada completa da Copa do Brasil e a gente mostra pra você agora os gols dos outros jogos da noite de ontem da Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Tá aí a festa do Tigre Catarinense. Tigre lá tá vencendo. Aqui não, mas lá tá vencendo. O Criciúma bateu o Red Bull. Alguma surpresa dentro desses resultados da Copa do Brasil aí, Mara, ou não? A Copa do Brasil, acho que não tem como é que eu falo? Não tá tendo surpresa? Só os grandes estão vencendo mesmo? Sim, mas tem... Mas com dificuldade, né? Não, mas de vez em quando aparecem uns que dá zebra, né? Pega um time aí de Série A e um time... Quem sabe um time de Série B bate um time de Série A na semana que vem, dia 22 aqui no Serra Dourada, né? Claro, tudo pode acontecer. Futebol hoje em dia tá complicado, não dá pra você falar assim, né? Não dá. Infelizmente. Bom, né, pra mim, né? Tem uma hora que a gente faz 2-0 lá contra o Cruzeiro. Otimista, Mara. Eu sou. Henrique, e aí? Alguma novidade dessa rodada de ontem? Série B? De ontem a grande surpresa foi o CRB, né? Conseguiu um empate lá dentro da Vila Belmiro, quase venceu, perdeu o pênalti ali no finalzinho. E também o Criciúma conseguiu bater o Red Bull, que é um time de Série A, e o Criciúma está na Série B. Vamos lá, falar em Série A, o Henrique deu a deixa aqui. Claro que nós vamos falar agora dos confrontos do final de semana pela Série A Brasileirão. E a gente vai rodar agora a tabela para você acompanhar os jogos. Acompanhe. Boa noite, Danilo. Boa noite a você que está assistindo o Placar Esportivo. Eu sou Ana Maria e vim trazer para vocês a 7ª rodada do Brasileirão Série A. Jogos que acontecem de hoje até na próxima segunda-feira. A rodada inicia com São Paulo recebendo Fortaleza no estádio Morumbis às 9h30 da noite. O tricolor paulista que tenta se recuperar após ter empatado na última rodada por 1-1 contra o Ceará. Já o Fortaleza também vem de um empate contra o Sport, só que 0-0, e tenta mostrar sua força jogando fora de casa. E no sábado, o Fluminense recebe o Sport jogando dentro de casa no estádio Maracanã às 6h30. O tricolor carioca que tenta se recuperar após ter perdido para seu rival Botafogo na última rodada por 2-0. Já o time pernambucano tenta conquistar seus 3 primeiros pontos na Série A, tendo em vista que estão na zona de rebaixamento com apenas 2 pontos de empate. E no mesmo horário, às 6h30 da tarde, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena o Internacional. O Corinthians que está em 12º e perdeu para o Flamengo por 4-0. Já o Internacional é o 6º colocado e venceu o Juventude por 3-1 na última rodada. E também às 6h30 o Ceará recebe o Vitória jogando no Presidente Vargas.
Ambos os times empataram a última rodada. O Vozão encarou o São Paulo e empatou. E o Vitória também empatou com o Grêmio. Então eles vão chegar para esse jogo querendo apenas um objetivo: conquistar os 3 pontos. E aí, quem será que vai levar a melhor, hein? Vamos ficar de olho. E fechando sábado, às 9 horas da noite, o Bahia recebe o Botafogo. Ambos os times venceram na última rodada e será um jogo de confronto direto, tendo em vista que na tabela o Bahia está em 7ª colocação e o Botafogo está logo atrás em 8ª colocação. E abrindo os jogos de domingo, o Vasco recebe o Palmeiras jogando no estádio Mané Garrincha em Brasília às 4 horas da tarde. Ambos perderam os jogos na última rodada. O Cruzeiro venceu o Vasco e o Bahia venceu o Palmeiras. Mas ainda assim, o Palmeiras é vice-líder. Então o Vasco vai vir com tudo também porque está em 11ª posição. E no mesmo horário, o Grêmio recebe o Santos. Vai ser um jogo bem direto, tendo em vista que ambos estão na zona de rebaixamento. Um em 18º e um em 19º. E fechando os jogos de domingo, às 6h30, acontecem um dos jogos mais aguardados. O Cruzeiro vai receber o Flamengo no Mineirão. Ambos venceram na última rodada. O Flamengo deu um chocolate no Corinthians por 4-0 e o Cruzeiro venceu o Vasco no Mineirão por 1-0. Eles entram nessa partida querendo conquistar apenas um objetivo: os 3 pontos. Promete ser um jogaço. E fechando a rodada, na segunda-feira, às 7 horas, o Bragantino recebe o Mirassol jogando dentro de casa. O Massa Bruta chega com moral porque venceu o Santos na última rodada. Já o Mirassol empatou com o Atlético Mineiro e tenta se recuperar conquistando os 3 pontos. E falando no Atlético Mineiro, ele vai até Alfredo Jaconi disputar com o Juventude, que perdeu na última rodada para o Internacional. O Atlético tenta se recuperar e fugir da zona de rebaixamento. Já o Juventude, em casa, tenta mostrar sua força. Tá aí, obrigado, Ana Maria, trazendo os destaques da rodada. Rapidão, hein? Vou pegar um jogo aí para cada um de vocês, tanto a Mara quanto o Henrique. Cada um de vocês vai me dizer quem é o melhor confronto para vocês recomendarem para assistir. Jogo mais esperado. O São Paulo joga hoje com Fortaleza 9h30 da noite. Hoje mesmo, daqui a pouquinho tem o São Paulo. Amanhã teremos Ceará e Vitória lá no Castelão. Jogaço, hein? Times do Nordeste se enfrentando aí. O Corinthians joga também amanhã, só que às 18h30, lá na Neoquímica contra a equipe do Inter. Também amanhã, só no mesmo horário, 18h30, lá no Maracanã, o Fluminense recebe o Sport Recife, que até agora não venceu. O Bahia, lá na Fonte Nova, recebe o Botafogo. Isso também joga amanhã, só que 21 horas. Já no domingo, lá no estádio Arena do Grêmio. Grêmio, Antenor é que gosta. Vai receber o meu Santos. Jogo às 4 da tarde. No estádio São Januário, São Januário. Vasco da Gama recebe o Palmeiras. Esse jogo domingo também às 4. Lá no Mineirão, no domingo também, só que é 18h30, Cruzeiro e Flamengo. Red Bull Bragantino, Mirassol na segunda-feira, 19, fechando. Juventude enfrenta o Galo Mineiro lá no seu estádio. Mara, para você, rapidamente, um dos jogos aí que você vai assistir desses confrontos. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. Henrique, para você. Tô com a Mara, Cruzeiro e Flamengo também. Reencontro do Gabigol com o Flamengo. Eita, por isso mesmo, Henrique. Vai ser um jogo e tanto, estádio lotado. Jogo grande. Vamos acompanhar tudo e na segunda-feira você já sabe os gols aqui no nosso Placar Esportivo. E agora, claro que vou chegar pra cá, porque eu tô recebendo barbaridade, assim que fala. Barbaridade. Meu amigo Antenor, que tá chegando aqui com o seu mate, com sua... É chimarrão esse aí, né? Chimarrão. Ou seja, o que separa o chimarrão, o outro é tereré? Tereré, né? São primos. Primos? Um toma quente e outro gelado. Tá certo. Mas quente ou gelado não tem... Qualquer uma são duas boas opções, é isso? Exatamente. Assim como uma única opção para você que quer saber tudo sobre rapaz, a maior feira, um evento cultural de todas as tradições gaúchas. É a FenaSul que está aqui em Goiânia essa semana, não é isso, Antenor? Exatamente. Um pouco do Rio Grande do Sul está aqui para vocês aqui de Goiânia. Lembrando que vai até domingo, né? Exatamente. Então, se você ainda não foi, vá. Sempre começa o dia todo, final de semana, né? Amanhã, por exemplo, amanhã, sábado, começa ao meio-dia e fecha às 23 horas. Domingo abre ao meio-dia e fecha às 22 horas, que é o último dia, né? E hoje, por exemplo, que eu vou sair daqui agora mesmo, vou lá para a FenaSul, até que horas lá? Agora vai até às 11 horas. Até às 11 da noite? Às 11 horas te esperamos lá. E o que tem lá? O que eu vou encontrar lá, Antenor? Além da nossa estrela maior, nosso costelão, moda fogo de chão, aquele de graxar o bigode e lambuzar os beiços, queijos, vinhos, salames, chocolates de Gramado. A Casa do Gaúcho, que é onde eu fico lá servindo esse bom chimarrão. E também tereré, né? Sim. Bolsas, tapetes. Ou seja, diversão,
compras para a família toda. Pra família toda. Eu vou levar até o papagaio vai, todo mundo. E tem show também? Bota os pila na guaiaca. É? O que você falou aí? Bota os pila na guaiaca. Ah, os pila. Os pila na guaiaca aí, leva os pila. Show. Grupo Herdeiros Farroupilha, com danças típicas e estilizadas que se dançam lá no sul do CTG, além da música, né? Claro. Toda a tradição gaúcha aqui disponível. Você que está nos acompanhando. Gente, olha, nós temos uma audiência muito grande, sabe onde, Antenor? Em Brasília. 200 quilômetros. Vem pra cá, dá tempo hoje, amanhã, domingo. Vem prestigiar esse evento maravilhoso que, além do que o Antenor disse, eu vou mostrar pra você como é que tá acontecendo lá com esse vídeo maravilhoso. Acompanha aí. Vem aí, a Feira Gaúcha, FenaSul em Goiânia, de 25 de abril a 4 de maio, no Goiânia Arena. Costela no fogo de chão, moda, calçados, acessórios, decoração, artesanato, chocolates de Gramado, vinhos, salames e queijos, danças típicas, a Casa do Gaúcho e muito mais, tchê. Traga sua família e amigos para conhecer a tradição gaúcha e viver momentos inesquecíveis. FenaSul, de 25 de abril a 4 de maio, no Goiânia Arena. Tá certo, daqui a pouquinho então, Antenor, parabéns. Como é que eu vou te encontrar lá onde? Qual que é o lugar que eu já tô indo pra lá, saindo daqui, já tô indo pra lá. Casa do Gaúcho. Casa do Gaúcho. Casa do Gaúcho. No ginásio Goiânia Arena e ao lado do estádio Serra Dourada. Gente, a entrada praticamente é simbólica, né? 10 reais. 10 pila. Ah, não, nem pelo amor de 10 pila, criança até 10 anos não paga. Não paga. Chegando lá, vai nos prestigiar. É uma vez por ano. É como eu sempre digo, um pouco do Rio Grande do Sul está aqui para vocês carinhosamente, pro pessoal de Goiânia e os arredores aí, né? Inclusive Brasília. Bem próximo, do lado. Todo mundo pode ver. Um abraço para Brasília e, como eu sempre digo, te esperamos, tchê. É isso aí, esse é o grande Antenor. Daqui a pouquinho eu também estarei lá na FenaSul. Vai lá que nós vamos fazer um bate-papo lá na FenaSul já. Bom, eu vou falar agora também de um jogo importante que vai acontecer na Série B. Sabe qual é? Daqui a pouquinho eu vou falar, mas agora tem as odds. Olha aqui as odds aí que tá aparecendo na tela para você. O São Paulo joga com Fortaleza hoje. Olha só, hein? E a melhor odd, você já sabe, é sempre com a Líderbet. A Líderbet é referência porque uma casa de apostas 100% regulamentada. Então você tem toda uma condição, né, de fazer um trabalho diferenciado, regulamentado, 100% confiável. E aí, olha só, tá 1,83 para a equipe do São Paulo, 3,22 pro empate, 4,92 pro Fortaleza. Ô Mara, você vai fazer uma pezinha, se desse uma dessa aí, você apostaria em quem? Você vai na odd do São Paulo, do Fortaleza ou no empate? Eu vou na onda do São Paulo, porque tá jogando em casa. É? Isso. Tá certo, então tá aí, jogando em casa, a Mara tá dizendo que o São Paulo, tô guardando o celular aqui ao vivo, viu, Thiaguinho? Mas enfim, e pra você, Henrique, tá tudo certo aí nessa odd aí? O que você acha? Seria no empate, né? O São Paulo anda empatando muito em casa. É verdade, hein? Aproveitaria essa oportunidade ali, o ODD tá boa pro empate, 3,22. Então tá certo. Você não pode perder. Faça a sua aposta com confiança, 100% regulamentada. É na Líderbet, a referência em apostas esportivas. Bom, vou falar da Série B agora, né? Claro, o Goiás joga na próxima segunda-feira. O adversário é o Avaí. E eu quero saber, claro, de vocês o que esperar. Principalmente com você, Henrique, que começa falando do Goiás, vai enfrentar aqui a equipe do Avaí no estádio Ailê Pinheiro. Eu falei assim agora, Ailê Pinheiro, não falo outro nome não, Ailê Pinheiro mesmo, que é o estádio do Goiás. Então, o que esperar do encontro do Jair Ventura, que está dirigindo, é o líder do Avaí, né? O líder do Campeonato Brasileiro da Série B, enfrentando o seu ex-clube Goiás. É um grande reencontro, né? Nós falamos agora há pouco do reencontro do Gabigol com o Flamengo. Agora nós temos o reencontro do Jair Ventura com o Goiás. O Jair Ventura que não saiu de uma forma muito amistosa do Goiás, né? Saiu de uma forma muito desagradável e reencontra o ex-time numa situação muito boa. Líder da Série B, é o melhor futebol da Série B, o Avaí vem jogando. E vai encontrar um time do Goiás que melhorou, claro, melhorou muito com a saída dele, mas taticamente eu não vi uma melhora. O Goiás melhorou com força de vontade, eu acredito que os jogadores hoje têm mais vontade de entrar em campo do que tinham dentro do Campeonato Goiano, mas taticamente eu ainda acho que o Goiás precisa evoluir bastante. Ô Mara, eu sei que é difícil falar do rival, mas nesse caso difícil. Aí, o Avaí, vou falar do Avaí então, que vem para Goiânia enfrentar o Goiás, o Avaí do Jair Ventura e do Aleph Manga, que é um jogador que se envolveu na polêmica, nesse negócio de coisas erradas aí do futebol, mas é um jogador perigoso. Você acha que o Avaí vem para Goiânia e vai levar 3 pontos ou o que você pensa, que o Goiás vai conseguir endurecer o jogo aqui? O Avaí vai levar 3 pontos. É? É.
E se depender da sua É o torcida, líder. você Ah, torce. claro, nossa. Eu assisto todos os jogos do Pra Atlético secar? do Goiás pra secar. Mesmo? Seco. Ixi, Tem essa de futebol goiano assim, não? Não, eu Hã? não tenho, não. Não, né? Não. Você tem futebol vilanovense só. Sim, só. Tá certo, é rivalidade. Torcedor é isso, né? Torcedor é isso é muito bom. Eu te perguntei só porque eu sabia que a sua resposta ia ser nesse sentido, eu imaginei. Mas enfim. Então, para sua alegria, quem vai falar um pouquinho para você aqui é quem? Mancini, primeiro? Ah, então não é a alegria dela, não. Então o Mancini, que eu pensei que o Jair Ventura ia falar também, que aí a Mari ia gostar de ouvir, né? É. Mas agora quem vai falar, para a tristeza da Mari, é o nosso Wagner Mancini, que vai falar justamente sobre quem? Sobre o Jair Ventura. Vamos ver como é que ele disse aí sobre esse ponto na coletiva, quando foi questionado sobre o Jair Ventura. Wagner Mancini, treinador do Goiás. A minha relação é boa, é normal. Eu acredito sinceramente que os atletas eles têm o porquê querer ganhar a partida. Eu não tenho nada contra o Jair, muito pelo contrário, a gente se dá bem. Agora é óbvio que sempre que isso acontece há um gostinho a mais, mas eu acho que esse gostinho a mais ele tem que estar fincado, estabelecido em cima da possibilidade da gente virar líder. Aí sim, né, de ir lá, uma vitória hoje nos dá uma condição ótima e tal, não porque um profissional que está do outro lado passou aqui. Eu acho que nós temos objetivos maiores que esses. E eu tenho certeza que o grupo de jogadores entende isso daí. É um jogo difícil, porque o Avaí lidera o campeonato hoje e é o time a ser batido, assim como eu espero que seja o Goiás daqui a um tempo. Tá aí. Ele, Avaí, é o time a ser batido. Henrique, na opinião do Wagner Mancini, você acredita no favoritismo do Goiás, mesmo jogando em casa contra o líder? Será que o Goiás consegue fazer frente a esse time do Avaí bem treinado pelo Jair Ventura? A Série B é muito nivelada, né, Renato? Então acredito que o Goiás é favorito para vencer, vai jogar em casa, na Serrinha. O torcedor tá meio na bronca ainda com a perda do título, mas acredito que o Goiás é favorito jogando em casa. Então o Henrique acredita, a Mara vai torcer, ela nem sei se ela acredita, mas vai torcer pro Avaí, claro. E você não vai perder a chance de fazer uma aposta. E claro, dentro de uma lógica que a odd está sendo preparada para você. O Thiago vai até virar aqui para mim o TV, Thiago Monitor, que facilita para que eu possa interpretar as odds aqui. Mas você que está aí, o Goiás, por exemplo, jogando em casa tem a odd de 1,84. Tá muito boa. O empate 3,22 e o Avaí 4,66. Ou seja, o Avaí está sendo com azarão aí. Mas, se você quiser, vai lá agora, se inscreve aí no nosso QR Code. Aponte seu celular, a sua câmera aí para esse QR e já entre e faça sua aposta com tranquilidade, porque a Líderbet é referência e é 100% regulamentada, atendendo a todas as normas de confiabilidade do futebol brasileiro. Aqui não tem coisa errada e é por isso que eu sempre indico e recomendo Líderbet, referência 100% regulamentado. Bom, e vamos falar também do Atlético? O Atlético Goianiense, que é o outro representante aqui do estado de Goiás na Série B, joga também, só que no domingo. Esse jogo é 4 da tarde. Rapaz, até que enfim, o jogo 4 da tarde. Hein, Mara? E dessa vez você vai torcer pro time do Rafael Donato, porque o adversário é quem? O Novo Horizontino. O time do Atlético que tá lá embaixo, 6 pontos só, 13ª colocação, tem como adversário esse povo aí do interior de São Paulo, que tem lá o Xerifão. Você tem saudade do Donato ou não? Tenho. Mesmo? Tenho. Mesmo acontecendo o que aconteceu lá em Natal. Lá em Natal. Contra, sim. Mesmo assim, eu acho que tudo pode acontecer num jogo e ninguém quer fazer gol contra, mas... Será? Bom, depende se for comprado, né? Não é possível, acredito nisso Não foi não. Eu gosto muito dele. Acompanhei ele, tirei foto com ele... Né? E vai torcer por ele então, domingo? Sim, claro. Você acha que eu vou torcer pro Atlético, Renato? Não dá, né, não, de jeito nenhum, vou secar. Vou assistir o jogo, com os dedinhos assim, vou secar o jogo. O Atlético vai perder. Tá certo, é isso, a Mara. Como torcedora, Maravila tá aqui, a Mara Almeida, que um dia foi Mara Almeida, nas redes sociais é a Maravila, ela sempre fala assim. Henrique, e aí? O Atlético tem um desafio, hein? Novo Horizontino, olha o Donatão aí. O Novo Horizontino é um time que também está lá embaixo, não está bem por cento, dentro do que foi o ano passado, né? Quase chegou, rapaz, quase mesmo, né? E acabou sendo eliminado aqui dia do Goiás, não é isso? Se não fosse o gol que o Neto Pessoa perdeu, Neto provavelmente Pessoa. hoje estaríamos assistindo o Novo Horizontino jogando a Série A do Brasileirão, Sim. né? E o Atlético, assim, eu acredito que é o time goiano da Série B que mais preocupa nesse início. O Atlético não mostrou nada de evolução com relação ao Campeonato Goiano. E se quiser subir, que eu acredito que seja o objetivo do Atlético, o Atlético tem que evoluir muito
mas muito mesmo, porque desse jeito o campeonato vai ser brigar para se manter. O Henrique, falando Henrique do Futebol em um Minuto, é isso? Sua página nas redes sociais? Instagram, @ Henrique.futebol 1 minuto. @futebol 1 minuto, vai lá e segue ele no Instagram que tá bombando, eu sempre sigo. A Mara tá no Instagram, Maravilha FC. Maravilha Futebol Clube FC, tá bom? Então segue lá para você ter um conteúdo legal. Quem também já está nessa apreensão que o Henrique citou aqui é o treinador do Atlético. O Cláudio Tencati, que é um treinador longevo dentro de uma Série B, faz um trabalho bom, mas parece que está precisando de peças. E ele fala também dos ajustes que o time dele precisa fazer para começar a pontuar e das baixas que está tendo aí por conta de lesões. Fala, Cláudio Tencati. Realmente a preparação está intensa. Transmitir isso para eles, né, que nós sabemos assim que na pontuação ainda a gente está devendo, né, e a gente sabe que talvez uma vitória a mais a gente estaria num quadro diferente, dos 3 empates aí, uma vitória hoje, a nossa posição na tabela estaria diferente, estaria dentro de uma normalidade. Então a gente sabe que a gente está devendo com relação a isso, vamos reagir e a gente quer isso. Eu acredito que tudo são fases e momentos, então o Atlético está se encontrando e eu acredito num grande jogo diante do Novo Horizontino e num grande resultado. Então precisamos dessa mobilização geral, né, sempre. Então é na nossa casa, é no Ascioli, né? Nós tivemos, na minha opinião, 2 grandes apresentações no Ascioli. Claro que sofremos um empate contra o Cuiabá, que a gente não estava no script, o time começou muito bem, né? Mas também teve aquela polêmica ali de um gol anulado nosso, que era a favor, era uma vitória para nós ali. Então, que o torcedor permaneça firme, confiante, porque no Ascioli sempre seremos fortes. No Ascioli sempre seremos fortes. Isso tomara que seja mesmo, viu, Tencati? Porque a coisa tá feia pro seu lado, filho. Se você não mostrar resultado, papai fica nervoso. Mas ele tem que dar material. Recurso humano, material não, né? Que jogador RH, né, da empresa, né? O recurso humano. O Adson falhou nesse ponto aí pra mim. Até agora o Atlético não teve... Aliás, também contratou quase ninguém. Vamos às odds desse jogo, porque a Líderbet também tem sugestões pra você fazer aí o seu investimento. Não é 100% confiável, 100% regulamentado. O Atlético, 2,52. Tá mais equilibrado. No empate, 2,96, 3,08 para o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Então tá aí. Mara, palpite, vai. Agora eu quero palpite. Vai ser 2-1 pro Novo Horizontino. 2-1? 2-1. Então tá certo. Para você, Henrique? Eu acho que dá Dragão. Dragão vai estar em casa, vai jogar com o apoio da torcida. Promoção aí, se eu não me engano, o ingresso está R$10. Exatamente. Então teremos um bom público. E quem sabe o Atlético não vai recuperar dentro desse campeonato aí da Série B. Tá certo, então tá aí, as odds estão para você. Faça aí o QR Code, aponte aí a câmera para esse QR que tá aparecendo na tela aí para você apostar no Atlético, no empate ou no Grêmio Novo Horizontino. Vamos aos confrontos da Série B? Rodada tem muitas oportunidades para você analisar e, é claro, vou chamar a matéria para você ficar inteirado do que tem Série B no final de semana. Boa noite, galera que está assistindo aí o Placar Esportivo. Boa noite para o Danilo, que está aí no nosso estúdio. Vamos falar aí sobre rodada 6 da Série B, que começa sexta-feira e termina só na terça-feira. E tudo começa em Araraquara, São Paulo, na Fonte Luminosa. O jogo entre Ferroviária e Coritiba acontece às 21h35 dessa sexta. No sábado, nós temos confronto entre times do Norte, às 16 horas, Remo contra o Amazonas. O Remo não sabe o que é perder dentro da Série B, já o Amazonas ainda não sabe o que é vencer dentro da Série B. Teremos às 20h30 do sábado o confronto dos desesperados, Volta Redonda contra o Paysandu. Nenhuma das duas equipes sabe o que é vencer dentro da competição. Jogo que acontece no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Já no domingão, nós temos no Antônio Ascioli Goiânia, Atlético Goianiense contra o Novo Horizontino. O Atlético Goianiense quer ir para a primeira parte da tabela e o Novo Horizontino está bem ali no meio, na 10ª colocação. Então ambas estão aí atrás de pontuar. Lá na Liga Arena, às 18h30, nós teremos Atlético Paranaense contra o Botafogo de São Paulo. O Pantera, comandado por Márcio Zanardi, não sabe o que é vencer ainda dentro da competição. E o Atlético Paranaense, comandado aí por Barbieri, vem aí sendo muito questionado pela torcida, porque o time não consegue entregar dentro de campo, inclusive fora do G4.
às 18h30 também do domingão, nós teremos o confronto dos catarinenses, Chapecoense contra o Criciúma. O time da Chapecoense, que perdeu a invencibilidade ali contra o Vila Nova, emplacando ali vitórias seguidas, enfrenta o Criciúma, que vem aí de 3 empates. Trabalho também do Zé Ricardo, treinador do Criciúma, sendo muito questionado. E às 20h30 do domingão, nós teremos o Fantasma dentro do GK, o Operário enfrentando o time do América. Confronto aí importante, o Operário precisa voltar a vencer, o time só venceu lá na primeira rodada da Série B. Já o América quer voltar a vencer, haja visto que perdeu a rodada passada para o time do Avaí por 3-0. E na segunda-feira nós teremos um jogo único, né? Que será o jogo entre Goiás e Avaí. O gostinho a mais desse confronto é que o treinador do Avaí era o treinador do Goiás até pouco tempo atrás, hein? Já na terça-feira, às 19h30, no estádio Rei Pelé, nós teremos CRB contra o Cuiabá. Confronto da parte de cima da tabela. O CRB quer voltar a estar dentro do G4 e o Cuiabá quer se consolidar dentro do G4. E na terça-feira, às 21h30, nós teremos o Atlético de São João del Rei enfrentando o Vila Nova. Confronto difícil para o Atlético. Vale lembrar que esse jogo acontece na Arena da Independência, lá em Belo Horizonte. E esses são os confrontos da rodada 6 da Série B. Não ficaram lá, né? É isso aí, confrontos. Não sei por que eles vão ficar, né, Mara? Sim. Eles vão voltar pra lá pra fazer, porque o jogo é em BH, né? E poderia ter ficado, mas vieram pra cá treinar e vão voltar. Bom, então, agradecendo ao Fernando, que fez um grande material, referência boa aqui, o Henrique tá me falando, o menino tem um canal muito bom de Série B, acompanha aí também você, hein? Vamos lá, tabela rapidamente para você que está vendo aí o nosso placar esportivo. A Ferroviária joga em casa contra o Coritiba, esse jogo daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Teremos também já amanhã, lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Remo enfrentando o Amazonas, um clássico regional ali, hein? Remo e Amazonas. Volta Redonda aqui, a Lanterna. Não ganhou de ninguém até agora, vai enfrentar o Paysandu, que tá mal lá embaixo. Esse jogo aí também, se brincar, vai ficar empate, hein? Atlético e Novo Horizontino. A Mara já deu palpite? Ah, não, já falou, já, né? 2-1 pro Novo Horizontino. Isso, o Henrique falou que o Atlético vence, eu lembrei. E vamos agora com a Chape e Criciúma, esse jogo também clássico catarinense, hein? Jogo na Arena Condá no domingo às 18h30. Nós teremos também o Furacão em casa recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto, Botinha. O Operário enfrenta o América Mineiro, esse jogo no domingo às 20h30. O Goiás contra o Avaí. Henrique, você falou sobre palpite, não sei não, né? Vamos palpitar aqui? Goiás e Avaí? É. Pra mim, o Goiás é favorito. O Goiás também vence em casa. Vai estar jogando em casa, com apoio da torcida, favorito contra o Avaí. Pra você, Mara? 2-0 pro Avaí. É? O Jair Ventura vai brilhar, segundo a Mara aqui. Não tem problema, o Jair Ventura vai brilhar. E é isso, né? O futebol em evidência e destaque, nós falamos aqui. E tem odds separados aqui pro nosso programa, que sempre indica de hoje, né? O jogo de hoje já tem a Ferroviária jogando em Araraquara contra o time do Coritiba. Tá pagando o quê? 2,59 para a vitória da Ferroviária, 2,83 para o empate, 3,12 para a vitória do Coxa Branca. E eu tô achando que vai dar coxa, hein? Se eu fosse você, vai lá. Porque o time da Ferroviária é bom. Denis Júnior, lembra dele? Claro. O goleiro da Ferroviária. Mas o Coxa é um time bem encaixado ainda, viu? Vamos ver. Mas se você quiser apostar agora, faça 100% regulamentado. Líderbet, QR Code na tela, vai lá e faça sua fé tranquilamente. E no final do programa tem dica do Dedê, que não veio hoje, né? Deu bolo na galera aí, mas o Dedê vai deixar as dicas aqui para você poder fazer a sua fezinha tranquilamente. Eu vou fazer um breve intervalo, na volta tem muito mais Placar Esportivo. Estamos de volta aqui no nosso Placar Esportivo e é claro, aqui você não perde nada. Você sabe que tem gols pela Europa, não tem? Ó a música. Quinta-feira é dia de jogos e sexta-feira nós temos os gols da Europa League e a gente vai colocar agora na tela tudo o que aconteceu, um resumo dos gols da rodada lá no Velho Continente. Pode rodar, gols da Europa League. Tivemos Europa. É isso aí, Danilo Dias trazendo o resumo do que foi aí os jogos de ontem. Tottenham foi massacrante, hein? Você acompanhou, Henrique? Você estava falando aqui? O jogo do acompanhei o United. O United venceu fora de casa o Exato. Bilbao, que é um dos times que chegam muito fortes sempre na Europa League.
E eu acho que a final vai ser United e Tottenham. Eu também tinha que estão projetado mal isso. no campeonato inglês, mas na Lá Europa League estão indo bem. Tá bem, né? É isso aí. A Mara tá aqui. Você tem abraço, não tem, Mara? Quem que nós temos abraçar? Tem uma galera aí, se quiser ir já mandando os abraços, eu tenho. Eu queria mandar um abraço pro Mago, tá? Que me indicou pra vir aqui no programa. Obrigado, Mago. Pra Lohane. É lá, né? Desculpa. É lá, aqui, Mara. Não tô acostumada com TV, gente. Me desculpa. Pra Lohane, pra Cleide, pra Márcio, pro Wilton, pro Henrique, pro Benair. Tudo pro Goiás. Que Goiás? Tudo pro Vila, né? Tudo pro Vila. Eu só conheço meus amigos. Você manda abraço, eu falei, é amistosa. Às vezes quer bem o Goiás, mas não é torce pro Goiás, mas quer bem todo mundo, né? Sim. E pra minhas filhas, né? E meu netinho Carlinhos, que é do Vila Nova. Ele falou, vovó, eu só gosto de vermelho. Eu falei, é isso aí. Tá bom, muito bom. Bom, tem as dicas do Dedê pra gente finalizar. Vou me despedindo de você. Mara, obrigado. Foi muito rápido, mas muito bom, intenso. Parabéns. Valeu. E acompanhe. Sorte pro seu Vila Nova, viu? Tá ok, obrigada. Tá? Foi um prazer te conhecê-la pessoalmente. Eu também. Beleza. Henrique, da mesma forma, irmão. Um abraço, Renato. Um abraço, Maravilha. Pessoal, vou mandar também um abraço pro pessoal que tá assistindo. Minha mãe, minha esposa também estão assistindo. É isso aí, só não minha chegar. tia que mandou mensagem aqui agora. Minhas primas que estão lá junto com ela assistindo também. Um abraço para todo mundo aí que tá me acompanhando o pessoal aqui no programa Placar Esportivo. Deu tudo em 1 minuto. Henrique, futebol em 1 minuto e as dicas do Dedê. Põe na tela aí, rapidão, pra gente fechar com elas. Ó, São Paulo e Fortaleza, você viu aí? Tá aí, ó, total de escanteios, é mais de 6. Que é isso, hein, Dedê? Tá bem, né? Essa América e Curitiba, total de gols, mais de 1,5 na Ferroviária, né? Ferroviária e Curitiba, mais de 1,5 gols. Também o Ceará contra o Vitória. Aí o vencedor da partida será o Ceará. E também no Campeonato Italiano, a Roma jogando contra a Fiorentina. Ambas as equipes marcam, são aí as dicas do Dedê. A gente vai se despedindo aqui, agradecendo muito a você pela paciência e audiência. Ó, segunda-feira, se tudo der certo, ele vai estar aqui. Eu vou descansar, mas na quarta eu tô de volta. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.